Talvez o que hoje parece confusão não seja o fim do caminho. Talvez seja apenas a vida nos tirando de um lugar onde já não cabemos para nos conduzir a uma nova fase. E a pergunta é: será que estamos perdidos ou apenas em transição? Existem momentos em que tudo começa a mudar. O trabalho já não faz mais sentido, o relacionamento parece ter chegado ao fim de um ciclo, a cidade onde vivemos começa a ficar pequena para aquilo que sentimos dentro de nós. Surge o desejo de mudar de profissão, começar um projeto, morar em outro lugar, cuidar melhor da saúde ou reconstruir a própria vida. Mas junto com esse desejo surgem o medo, a dúvida e a insegurança. A gente pensa: e se eu errar? E se eu perder o que já conquistei? E se o novo não der certo? E se eu não estiver preparado? É nessa hora que muitas pessoas param. Não porque não tenham capacidade, mas porque têm medo de deixar o conhecido. Mesmo quando o conhecido já não traz paz. Mesmo quando aquela fase já terminou. Mesmo quando permanecer começa a doer mais do que mudar. O livro de Deuteronômio nos mostra um povo vivendo exatamente esse tipo de momento. Eles estavam diante de uma transição. Uma geração tinha atravessado o deserto, enfrentado dificuldades, aprendido lições e cometido muitos erros. Mas agora uma nova etapa estava começando. Moisés relembra ao povo tudo o que havia acontecido, reforça princípios, oferece instruções e prepara aquela geração para seguir adiante. Isso nos ensina algo importante. Antes de entrarmos em uma nova fase, precisamos entender o que a fase anterior tentou nos ensinar. Transição não significa apenas sair de um lugar e chegar em outro. Transição é um processo interno. É quando nossa mente, as nossas emoções, os nossos hábitos e as nossas decisões precisam acompanhar a mudança que desejamos viver. Às vezes o lugar muda, mas a nossa mente continua presa ao passado. Mudamos de emprego, mas levamos as mesmas inseguranças. Mudamos de relacionamento, mas repetimos os mesmos padrões. Mudamos de cidade, mas continuamos carregando os mesmos medos. Começamos um novo projeto, mas ainda pensamos como alguém que acredita que vai fracassar. Por isso, toda verdadeira mudança começa dentro de nós. Deuteronômio apresenta uma imagem muito clara. Lembrar, aprender, obedecer aos princípios corretos e escolher o caminho da vida. Isso também serve para nós. Precisamos olhar para trás, não para viver no passado, mas para aprender com ele. Podemos nos perguntar a nós mesmos: o que essa fase me ensinou? Que erro eu não quero repetir? Que hábito eu preciso abandonar? Que força eu descobri em mim? O que eu aceitei por medo e não quero mais aceitar? Essas perguntas nos ajudam a transformar dor em sabedoria.
Porque uma experiência só termina de verdade quando aprendemos aquilo que ela veio nos ensinar. Depois disso, precisamos aceitar que algumas fases acabam. Nem tudo o que começou conosco foi feito para continuar conosco para sempre. Existem trabalhos que foram escola, relacionamentos que revelaram feridas que precisavam ser curadas, cidades que fizeram parte da nossa história, projetos que nos prepararam para algo maior, pessoas que caminharam conosco por um tempo, mas não seguirão até o próximo capítulo. Aceitar isso não significa falta de gratidão, significa maturidade. Podemos agradecer pelo que vivemos e ao mesmo tempo reconhecer que chegou a hora de seguir. Um dos maiores sofrimentos da transição acontece quando tentamos manter vivo aquilo que já cumpriu seu papel. A gente insiste, força situações, ignora sinais, tenta recuperar uma fase que já não existe, mas a vida tem movimento. Tudo na natureza passa por ciclos. O dia começa, ou melhor, o dia termina para a noite começar. A semente precisa deixar de ser semente para se tornar árvore. A criança cresce, muda e assume novas responsabilidades. E assim nós também passamos por ciclos. O problema não é mudar, o problema é resistir à mudança necessária. Isso não significa que devemos agir por impulso. Coragem não é abandonar tudo de uma hora para outra. Coragem é olhar para a verdade, fazer um plano e dar um passo. Se estamos pensando em mudar de trabalho, talvez o primeiro passo não seja pedir demissão hoje. Talvez o primeiro passo seja aprender uma nova habilidade, organizar as finanças, atualizar o currículo, conversar com alguém que já trabalha na área desejada, começar um pequeno projeto paralelo. Se pensamos em mudar de cidade ou país, podemos pesquisar o custo de vida, as oportunidades, a documentação e a realidade daquele lugar. Se estamos encerrando um relacionamento, talvez seja necessário buscar apoio, cuidar da nossa saúde emocional e reconstruir a nossa identidade. Se queremos começar um negócio, precisamos estudar, testar a ideia e começar de forma possível. A transição se torna menos assustadora quando dividimos a mudança em pequenos passos. Não precisamos enxergar toda a estrada. Precisamos apenas ter clareza sobre o próximo movimento. Há uma instrução importante em Deuteronômio: escolher a vida. Na prática, escolher a vida significa tomar decisões que nos aproximem da paz, da saúde, da verdade, da responsabilidade e do propósito. Nem sempre a escolha certa será a mais confortável. Às vezes, escolher a vida será dizer não. Será deixar um ambiente que destrói a nossa saúde. Será parar de agradar todo mundo. Talvez pedir ajuda. Talvez reconhecer que erramos. Talvez recomeçar com menos recursos, mas com mais consciência. Talvez deixar de
sobreviver para começar a viver. Podemos usar 3 perguntas simples antes de uma decisão importante. A primeira: essa escolha me aproxima ou me afasta da pessoa que desejo me tornar? A segunda: estou ficando por amor e propósito ou apenas por medo? E a terceira: qual será o preço de continuar exatamente como estou pelos próximos 5 anos? Essa última pergunta é muito importante, porque normalmente pensamos no risco de mudar, mas quase nunca pensamos no risco de permanecer. Permanecer também tem um preço. Podemos perder tempo, saúde, oportunidades, alegria, confiança, anos da nossa vida. Por isso não devemos analisar apenas o que podemos perder ao mudar. Também precisamos enxergar o que estamos perdendo ao não mudar. Imagine alguém que deseja começar uma nova profissão. Essa pessoa sente que possui talento, vontade e capacidade, mas continua adiando. Ela pensa que ainda não sabe o suficiente. Pensa que está velha demais, que deveria ter começado antes, que os outros vão julgá-la. Mas em vez de tentar mudar tudo de uma vez, ela decide estudar 30 minutos por dia. Depois cria um pequeno projeto. Compartilha o que está aprendendo, conquista o primeiro cliente, aprende com os erros. Pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a se tornar real. Foi assim que a mudança aconteceu. Não por meio de um salto sem preparação, mas por uma sequência de pequenos atos de coragem. E essa forma, ou é dessa forma que muitas transições começam. Com uma decisão silenciosa, com um passo que ninguém vê, com uma mudança de pensamento, com o fim de uma desculpa, com a disposição de tentar novamente. Também precisamos entender que o medo não desaparece antes da ação. Muitas vezes ele diminui depois que começamos a caminhar. Esperar ter certeza de tudo pode nos manter parados por muito tempo. Nem sempre teremos todas as respostas, mas podemos ter princípios, podemos ter prudência, podemos buscar direção, podemos observar os sinais, podemos aprender, podemos corrigir a rota e podemos confiar que a nossa capacidade cresce durante o caminho. Nós não precisamos estar completamente prontos para começar. Precisamos estar dispostos a crescer. Durante uma transição, é importante cuidar de 4 áreas. A primeira é a mente. Precisamos parar de alimentar pensamentos que nos enfraquecem. A segunda são as emoções. Nesse processo não devemos ignorar a tristeza, o medo ou a ansiedade. Mas também não podemos entregar a direção da nossa vida a essas emoções. A terceira são as escolhas. Todos os dias precisamos fazer algo, mesmo pequeno, mas que nos aproxime da nova fase. E a quarta são as pessoas. Precisamos estar perto de quem nos fortalece, de quem nos orienta e fala a verdade com amor. Esses ambientes
Então, existem ambientes que alimentam a coragem e existem ambientes que alimentam o medo. Precisamos escolher com cuidado as vozes que escutamos durante uma transição. Talvez hoje nós estejamos entre aquilo que já terminou e aquilo que ainda não começou. Esse espaço pode parecer vazio, mas ele também pode ser um lugar de preparação. Não estamos atrasados, não estamos necessariamente perdidos. Talvez estejamos aprendendo a soltar o que passou, fortalecer quem somos e caminhar em direção ao que faz sentido. O novo exige uma nova postura. Não podemos entrar em uma vida diferente mantendo todos os hábitos que sustentavam a vida antiga. Algo precisa mudar. Pode ser a nossa disciplina, pode ser a forma como usamos o dinheiro, pode ser a maneira como cuidamos do nosso corpo, pode ser as pessoas que permitimos entrar em nossa vida, a forma como administramos o nosso tempo, a coragem de dizer o que sentimos, a responsabilidade pelas próprias escolhas. O propósito não aparece apenas com uma grande revelação. Muitas vezes ele vai ficando mais claro enquanto caminhamos, enquanto servimos, enquanto aprendemos e usamos os dons que recebemos. Por isso não precisamos esperar por um sinal perfeito. Podemos começar com aquilo que já temos em nossas mãos. O conhecimento que temos, a experiência que temos, o talento que ignoramos, a ideia que estamos adiando, a conversa que precisamos ter e a decisão que sabemos que é necessária. Hoje podemos analisar algumas coisas. O que precisa terminar em nossa vida? O que precisa começar em nossa vida? E qual é o menor passo que podemos dar nas próximas 24 horas? Não no próximo ano, não quando tudo estiver perfeito, mas nas próximas 24 horas. Pode ser fazer uma ligação, pode ser pesquisar um curso, organizar um documento, caminhar por 20 minutos, pedir perdão, buscar ajuda, criar um plano, encerar um hábito, começar a economizar. O caminho muda quando as nossas ações mudam. Nós não estamos condenados a repetir a mesma história. Podemos aprender, amadurecer e recomeçar. Podemos construir uma vida mais consciente, livre, saudável e alinhada com aquilo que realmente somos. Então não devemos ter medo da transição. Nós não precisamos resistir ao novo apenas porque ainda não o conhecemos. Talvez a fase que está terminando tenha nos preparado exatamente para o que está começando. Que a gente tenha sabedoria para reconhecer o fim de um ciclo. Coragem para deixar o que precisa ser deixado. Humildade para aprender. Disciplina para se preparar. E fé para avançar em direção ao nosso propósito. Nós não estamos perdidos. Estamos em transição. E talvez esse seja o momento de parar de fugir da mudança e começar a construir com consciência e coragem a vida que sabemos que podemos viver. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo. Compartilhe com alguém que está enfrentando uma mudança em sua vida e escreva nos comentários: eu aceito a transição e escolho avançar.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar conosco nesta jornada de despertar, liberdade, propósito e transformação. Porque o fim de uma fase não significa o fim da nossa história. Pode ser apenas o começo da vida que finalmente estamos prontos para viver. Obrigado por estar me acompanhando nesse processo de transformação, de transição, em busca da liberdade, em busca da independência, em busca da prosperidade com propósito, da riqueza com sabedoria, da verdadeira liberdade, na busca da nossa essência, da nossa verdadeira identidade. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.